chat mandando. Olha lá, muita gente falando, Souza é loucura, Souza não, Souza é fraco. A maioria das pessoas, pelo menos, os vascaínos, não gostam. Um nome que agrada muito, acho que também o Edmundo, com certeza, é do Alan, né? O Alan, aí ó, o Kaká tá perguntando, Alan, vem, Nicola, porque teve algumas especulações, o Mauro Galvão acabou repostando o story, falando que ele tava certo com o Vasco da Gama e deixou a torcida maluca. É um jogador de 32 anos, mas, cara, esse aí, eu acho que vem só dar camisa pra ele. Tem alguma coisa, Nicola? Mas aí a condição financeira é mais complicada, né? Tá jogando no Al-Wada, depois de passagem por Everton e Napoli, tem uma história a ser contada com o Vasco. Isso, mais cedo ou mais tarde, é o tipo de jogador que vai pintar por aqui. Só não sei a condição financeira, só para resgatar um pouquinho antes de entrar aqui, estava falando com essa pessoa do Vasco, ela estava me explicando processos, as etapas que precisam ser cumpridas, e o que eu senti é de que o Vasco, nesse primeiro momento, ou nessa temporada de 24, ainda não vai ser o Vasco que vai concorrer, por exemplo, com o Palmeiras e com o Flamengo pelas principais contratações. E aí, se a gente voltar um pouco no tempo, eu acho que houve um erro na forma como o pessoal da 777 se comunicou, né? Porque havia essa promessa de que o Vasco concorreria com todos os clubes brasileiros. A percepção no ano passado não foi essa, e para esse ano de 24 isso deve se repetir. A história que o Vasco pretende contar com a 777, pelo menos foi o que a pessoa me falou, é de ir melhorando a espinha dorsal. O Edmundo estava falando no começo do programa. O Vasco já tem 60% do elenco. A ideia é terminar a temporada de 24 com 80%. E aí você vai fazer os ajustes pontuais para trazer as cerejas do bolo, aí as estrelas de vez. Não acho que o Alan e o Felipe Coutinho, que é outro cara que a todo momento é especulado pelo torcedor do Vasco, possam pintar por agora. Eu ficaria surpreso. Acho que esse processo ele vai sendo construído. Mas aí, se a gente voltar no tempo, eu acho que houve um erro de comunicação. Porque quando você promete ao torcedor, você cria uma expectativa. E o torcedor do Vasco é o torcedor que não merece ser frustrado. Porque o cara coleciona a frustração e é o cara que não abandona o time em momento algum. Construção de CT, busca, tudo sendo pago pelo torcedor do Vasco, sócio torcedor em números gigantes. Esse torcedor não merece ser frustrado nem enganado. Só para fazer justiça, tem algumas pessoas que depois colocaram o Souza sim, o Cleiton aqui, o Marcos, tem alguns sim, tá? Só para fazer justiça aqui sobre essas contratações. Bom, vamos lá, porque ó, já foi dispensado Gabriel Dias, Alex Teixeira, Bambu, Sebastião também, já foi até oficializado. O Rodrigo volta, mas deve ser emprestado novamente ou negociado. Miranda, Zé Vitor, muito provavelmente vão sair, que são dois zagueiros, né? E aí o Vasco fica aí com algumas lacunas no elenco, né? O Kusevich chegando é uma que tira, acho que ele vem mais pro lugar ali do Bambu, disputar alguma posição ou outra, até porque os zagueiros têm idade mais avançada. Tem alguns outros nomes que o Vasco está especulando, Nicola, porque, pô, realmente o pessoal aqui reclamou muito aqui no chat. Pô, a gente estava sonhando com o Júnior Alonso, aí veio com o Kusevich. Essas especulações acabam frustrando também o torcedor. Mas tem algum nomezinho grande aí, ô Nicola? Hoje surgiu, só uma coisa, do Júnior Alonso, o Júnior, não sei se mexeu com o torcedor, mas aquela postagem e que ele põe a bandeirinha do Brasil indicando que vinha para cá, fez com que muito vascaíno já festejasse, e a imprensa, como todos os setoristas do Vasco, quase todos trabalhando com a informação de que o Alonso estava indo para o Vasco, né? O Alexandre Matos, por outro lado, dizia não sei se a questão é financeira, não sei se esse negócio ainda pode ser retomado, porque tem as etapas a serem cumpridas, mas hoje surgiu um novo nome, surgiu o nome do Nathan Silva, zagueiro de 26 anos de idade, brasileiro, jogador formado no Atlético Mineiro. Ele precisou sair do Galo para ter um pouquinho mais de espaço. Quando ele volta para o Atlético, é campeão brasileiro, bom jogador, foi vendido para o futebol mexicano por 4 milhões de dólares, é titular absoluto por lá. Para trazê-lo, certamente vai haver a necessidade de um investimento talvez até superior a esses 4 milhões de dólares. Jogador rápido, de bom 1 contra 1. Para mim é superior à maioria dos zagueiros que o Vasco tem. Você gosta, Ed? Gosto muito. Eu acompanhei muito de perto, né? Porque ele foi emprestado ao Atlético Goianiense. Exatamente. E aí o Cuca chegou lá no Atlético e trouxe ele fez uma dupla de zaga com o Hever ótima, e o Hever já com uma idade avançada, e ele veloz, saía no combate, enfim, fizeram uma dupla sensacional ali quando o Atlético foi campeão em 2021. Gosto muito do jogador, mas também imagino que seja uma contratação cara, né? Agora, não tem mais
Jogador barato, jogador bom e barato. O tal do BBB, bom, bonito e barato, no Brasil, está cada dia mais escasso. E é só uma qualquer curiosidade. Jogador hoje vale 4 milhões de euros, cara. Pode falar. Isso, e detalhe, né? É uma máxima que existe há muito tempo no futebol e ela segue valendo. Quanto mais para trás você joga, na teoria, menos você recebe de salário e menor é o seu custo numa operação, na teoria, né? Então, o Edmundo, atacante, é o maior salário, o jogador mais caro do elenco. O meio atacante é o segundo, é o volante. Você vai recuando, na teoria, são jogadores que vão ficando mais baratos. E mesmo os zagueiros, a gente já falou de Veríssimo a 8 milhões de euros. O Beraldo está sendo comprado pelo PSG por 20 milhões de euros. O PSG fechou, acertou os últimos detalhes, negócios intermediados pelo Bertolucci, 20 milhões de euros pelo Beraldo do São Paulo e 22 milhões de euros pelo volante Moscardo, do Corinthians. Até para quebrar um pouquinho dessa regra que eu estava contando dos defensores na teoria valendo mesmo. Mas aí pega a idade de 20 anos do Beraldo, de 18 do Moscardo, e dois caras com enorme potencial, né? Então, a PSG contratando esses caras e pensando a médio e longo prazo, são caras que, de fato, têm muito potencial. Mas não existe mais jogador barato, né? Infelizmente, para o futebol brasileiro, essa entrada de mais grana, especialmente com direitos de transmissão, ela se refletiu em maiores salários e custos maiores das operações. Tem muito clube que não se apegou ao fato da necessidade de investir em categoria de base e de fazer melhoria na infraestrutura, né, de centro de treinamento, de estádio. Os caras estão nesse leilão maluco de contratação de jogadores. Mas só para arrematar e devolver a bola para vocês, o Vasco foi o segundo clube que mais investiu em reforços na temporada de 23. Vasco e Bahia ficaram praticamente empatados, 114 milhões de reais com contratações para cada um desses clubes. E 114 milhões apenas com direitos econômicos. Então você pega um jogador que veio de graça não existe, mas sem aquisição dos direitos econômicos nem está contemplado nessa relação. Então já foi um Vasco que fez investimentos, só o Flamengo gastou mais, algo na casa dos 208 milhões de reais. Esse cenário deve se repetir para o ano que vem, com Vasco e Bahia gastando bastante, entre as SAFs talvez as que mais gastem, e com o Flamengo tendo essa capacidade de investimento também bem alta. E as casas de apostas também, colocando dinheiro no Master de vários clubes, aumentando mais ainda valores agregados, etc. Isso tudo. E a irresponsabilidade de alguns clubes pegando e botando dinheiro em jogador mesmo sem ter condição também. O William tá perguntando do Moisés. Eu boto o William, que é o nosso membro, mas muita gente está perguntando sobre o Moisés, jogador do Fortaleza. É Fortaleza? Era do Fortaleza, está no Cruz Azul do México. Que era do Fortaleza, agora tá no Cruz Azul do México. Muita gente falou que o Vasco estava tentando trazê-lo para ali brigar por posição com o Verratti. Tem alguma coisa, Nicola? Bem do Ferretti, né? Mais um atacante de lado de campo. Esse cara surge tarde, mas surgiu bem na Ponte Preta, foi pro Fortaleza, arrebentou no Fortaleza. Foi a maior venda da história do futebol nordestino, algo na casa dos $5, né? E era um cara que o Vasco namorava antes mesmo da chegada do Alexandre Matos. Acho que deve estar fazendo parte desse processo de absorção das informações, de negociação, para depois repassar. Eu acho que chegaria para ocupar um papel importante, para brigar com o PEC por titularidade. É alguém que, na minha opinião, seria importante. Só uma resposta aqui, ó. Dei uma cutucada aqui na pessoa para perguntar sobre Bruno Mendes, a resposta foi não. Que o Bruno Mendes não vai ser contratado pelo Vasco. Eu imagino, tá, Gui, que a negociação do Bruno Mendes ela já esteja selada já há algum tempo, a história do pré-contrato, né? E aí o Bruno, por respeito ao Corinthians, está guardando essa informação para os últimos dias do ano, talvez até para 1º de janeiro, para tentar não sair com a imagem arranhada, porque é um cara que custou 22 milhões de reais e sai do Corinthians sem qualquer receita. O Akiro tá mandando superchat, mas não falou nada. Obrigado. O Adneto tá mandando. Olá, galera. Hoje eu vi o Vene, acho que o Vene Casagrande, tá falando do SBT Sports Rio, falando que alguém de dentro do Vasco falou que não vai fazer grandes contratações em 2024. Cara, isso te preocupa, Edmundo? Assim, porque eu ouvi dizer, né, que vão ser 6 a 8 atletas. É que eu acho que muito depende do que você está pensando. Não vai trazer grandes atletas. Quem? Não vai trazer o Hulk, não vai trazer o Dudu do Palmeiras, não vai trazer jogadores desse nível. Mas bons jogadores hoje são caros também, né, Edmundo? Então é meio interpretativo você falar sobre grandes jogadores, né, Edmundo? Eu tenho a informação de que não é na temporada de 2024 que o Vasco vai estar no patamar de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, em termos de contratação. Pode até ser que faça uma campanha igual ou melhor do que esses clubes, porque é um gigante, tem uma torcida sensacional e tem uma espinha dorsal. Você encontra ali 1 ou 2, 3 atletas nas categorias de base, que sempre foi
uma coisa que acontecia corriqueiramente no Vasco da Gama, mas não é esse o cenário que se apresenta. Palmeiras não faz tanto investimento em compra de jogadores, porque tem ali, na boca do túnel, jogadores espetaculares que, com certeza, serão destaques no futebol brasileiro e jogadores de seleção brasileira, porque eu acompanhei de perto. John, Luiz Guilherme, Messinho, o outro meia que era da seleção sub-17. Tem o Kevin, que é atacante de lado de campo. Kevin. Tem jogadores sensacionais. E estão esperando o melhor momento de colocar esses jogadores para serem, de fato, titulares com a camisa do Palmeiras. Citei o Palmeiras como exemplo, porque o Vasco sempre fez muito bem essa transição da base para o profissional. Então, é preciso também fazer um investimento na base para que o Vasco revele mais jogadores para o time principal e os aproveitem, né? Porque nessa temporada de 2024, embora o trabalho do Ramon Dias tenha sido excepcional, né? Em algum momento ali ele preferiu o Sebastião ao Figueiredo, o Serginho ao Eric Marcos, e aí sem falar da grande revelação do Vasco nos últimos anos, que é o Rayan. Eu sei o nome dele também. Sem falar do Rayan, que é grande, é forte, e ele precisa ser trabalhado, as etapas precisam ser rapidamente ultrapassadas, né? Acelerar processos para que ele esteja pronto para ser um dos pilares da equipe do Vasco da Gama. Então, se as contratações não forem feitas, talvez a solução ela seja caseira. Mas eu acho que isso precisa ser comunicado, né? Como disse muito bem o Nicola, há um ano atrás, disseram que para o Vasco, para o torcedor do Vasco, que o Vasco estaria no patamar do Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro e outros tantos times. E a gente terminou a temporada fazendo gol aos 30 minutos do segundo tempo para se livrar do rebaixamento, sem disputar nenhuma outra competição, sendo eliminado precocemente da Copa do Brasil, da semifinal do Carioca, que só tem a semifinal. Você joga para chegar à semifinal. Chegou ali, saiu, não fez nada demais, na minha modesta opinião, e lutar contra o rebaixamento. Então é pouco, mas acho que a temporada do ano que vem será mais tranquila, embora não seja essa tranquilidade seja satisfatória ao torcedor vascaíno. Passar para você, Nicola, até para a gente te liberar já, que a gente tem alguns recados para a galera. Tem alguma outra coisa, algum outro nome? Você sabe se o Vasco realmente trabalha 6 ou 8, não vão ter grandes contratações? Tem essa parada de o que são grandes contratações também, né? O que eu consegui perceber é que vai haver um ou outro grande nome, mas a ideia é tentar contratar jogadores eficientes. As estrelas vão chegar, pelo que eu entendi, num momento seguinte, talvez para 2025. A ideia é tentar fazer com que a espinha dorsal, que já é boa, esteja melhor. Queria, antes de me despedir, só depois que o Edmundo falasse um pouquinho da avaliação dele em relação ao trabalho do Carlos Brasil, porque existe uma possibilidade de mudança também no comando das categorias de base. Eu sei que o Marcelo Teixeira, que é o homem da confiança do Alexandre Matos, em algum momento teve o nome discutido. O Marcelo Teixeira, que já trabalhou no Flu, na Ferroviária, hoje tem papel importante na base do Bahia. E aí, só para arrematar uma informação de bastidor ligado à casa de apostas, elas chegaram com tudo no futebol brasileiro, né? E a gente já está, talvez, num segundo momento das casas de apostas, colocando ainda mais dinheiro. O São Paulo acaba de mudar de patrocinador, recebia 24 milhões de reais por ano e vai passar a 52. O Corinthians discute um aumento de 47 milhões de reais para 100 milhões de reais. E o Flamengo, que tem a mesma casa de apostas esportivas que o Vasco, tem uma oferta em mãos para o patrocínio no peito de 85 milhões de reais. O patrocínio do Vasco é de 22 milhões de reais. Para mim é incompatível que o Flamengo tenha 85 milhões de reais e o Vasco tenha 22.
Então, certamente, se esse patrocínio de 85 se confirmar no rival, o Vasco vai precisar ir ao mercado ou exigir que a sua parceira faça uma compensação, uma composição para chegar a valores muito melhores. Até porque receita é super importante, seja com patrocínio, seja com sócio torcedor, seja com bilheteria ou com venda de atletas. Quer falar, Edmundo? Você queria perguntar para ele sobre o Carlos Brasil, é isso? Isso. Não, eu não acompanhei de perto, mas, sinceramente, eu não gostei, né, do trabalho dele. O Vasco não revelou ninguém nesse período. Os atletas chegaram ao profissional meio que por osmose, assim, estouraram idade ali nas categorias de baixo. O Figueiredo foi artilheiro do Vasco, né, na Taça São Paulo de 21, 22, sei lá, o PEC também. Não vi nenhuma, na minha modesta opinião, sem crítica ao trabalho, porque não acompanhei de perto, mas não vi nenhuma preparação dos atletas. Atletas chegando ao time de cima, errando passes bobos, errando finalização, tomada de decisão. A base, ela é para formar o atleta, para entregar o atleta pronto ao profissional. Não para o atleta chegar ao profissional e ainda ter que melhorar algumas valências, algumas virtudes que não foram corrigidas na base. Então, assim, de base, pelo pouco que eu sei, porque falo pouco de base, só tem um papa no Brasil, que se chama João Paulo, e esse trabalha no Palmeiras. Fenomenal. O cara, o Ed, ele teve seu salário aumentado agora, até porque o Corinthians tentou levá-lo, mas é alguém que entrega demais, cara. Esse...